Mensagem do dia 18/9/2000. Divisão já houveram muitas, mas como esta não. A própria miséria humana é que traz terríveis consequências a este planeta. Quando tudo foi criado, tudo era puro e se chamava o meu paraíso. Durante milhões de anos, tudo aqui se transformava e não existia contaminação em nada, pois nenhum germe podia estragar os frutos que a terra produzia. Nenhum animal precisava matar o outro para se alimentar e nenhuma serpente podia envenenar outra criação minha. A paz era por completo, mas até o dia em que fiz o primeiro homem e a primeira mulher, a minha semelhança, nem bem tinha criado os dois e o meu mundo já sentiu o primeiro balanço, porque o demônio andava com seu espírito imundo rodeando a terra. Como não tinha um corpo para se alojar, vivia perdido no espaço. Logo que acabei de criar o Adão e a Eva, ele veio com toda a sua astúcia e, junto com seus anjos infernais, começaram a se infiltrar, porque já tinham sido expulsos do meu reino. Eram figuras em forma humana, mas depois que foram expulsos, começou dali em diante a divisão. Era o mal contra o bem. Cada vez que cresciam as boas sementes, eles procuravam destruí-las. Então as matavam sem piedade. Em cada lugar por toda a Judéia, onde vivia meu povo, eles se aproximavam de crianças, jovens e idosos, e o que podiam esmagar, eles faziam. Passei então a dar forças aos meus profetas para lutarem contra eles, como foi o caso de Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Jonas, Sansão, Ester e tantos outros. Mas a semente deles era e é indestrutível para os homens, e não houve como acabar com ela. Então mandei meu santo filho Jesus, e o mesmo fizeram com ele. Mataram-no. Houve nesta época a maior divisão. Sim, porque os profetas não podiam estar em algum lugar que eles já o perseguiam até que fossem mortos. A luta não parou. Passaram-se os primeiros 1000 anos e tudo continuou. A devassidão. Vieram os segundos 1000 anos e então passou a ter mais força a ação diabólica, sendo que agora infiltraram-se até dentro da minha igreja. Eles querem dominar toda a terra, mas este gosto não vou dar a esses inimigos, pois num só sopro meu cairão todos por terra. Serão como bichos de vareja, mortos e amontoados. Depois disto, a terra voltará a ser como era, rica em proteínas, dando todo o direito de meus filhos viverem eternamente saudáveis e sem mais divisão. Todos serão iguais. Ninguém será mais do que o outro no direito de viver. Então haverá um só pastor e um só rebanho, Deus. Os profetas não podiam estar em algum lugar que eles já os perseguiam até que fossem mortos. O nosso último profeta também não foi diferente, né? A gente presenciou isso tudo, né? Aonde ele ia, até quando foi para o Canadá, quando ele chegou lá, as pessoas que acompanhavam a palavra viva de Deus, quando ele chegou lá, disse: seu Bento, o senhor só não pode pensar em falar em alguma coisa na igreja, porque eles já sabem que você está aqui, e foi proibido de receber você aqui nas igrejas. Então, onde o pai ia, qualquer lugar que ele fosse, ele já era barrado. Não, aqui você não pode falar. Então, assim como aconteceu com os profetas de antigamente, aconteceu com este último Bento da Conceição, né, Pedro II. Graças a Deus, não aconteceu o que aconteceu com outros, né? Chegaram a matar
Nas mensagens, Jesus tinha prometido para ele: meu filho, sangue de ti não vão fazer. E isso se cumpriu. Deus chamou ele sem alguém pensar, né, ou machucar ele. Então, só nisso a gente tem que agradecer muito a Deus. Eu estava aqui pensando quanto não foi sofrido para aquelas famílias, né, vendo uma pessoa ser morta na frente de outras pessoas numa praça pública, sendo enforcado, né, tem outra santa que foi queimada. Imagina a gente sendo filho, a gente vendo o pai da gente, né, como foi um profeta, se ele fosse daquela época, vendo o pai da gente, as pessoas má fazendo isso com o pai da gente. Só nisso a gente tem que agradecer muito a Deus. A gente, em vista de outros, né, a gente foi muito abençoado por Deus, o profeta foi muito abençoado por Deus. Nós, sendo filho, ele ter nascido nessa época, né, que é proibido, né, no caso, fazer isso, mas a gente notando bem, mesmo assim, essas má pessoas, essas pessoas guiadas pelo Satanás, eles por detrás, aos poucos, eles estão calando a boca dessas pessoas que servem a Deus. Estão matando as pessoas no silêncio. Estão matando as pessoas inocentes como as crianças, através do aborto. Como aconteceu com a família, né, nossa, que nós fomos expulsos da igreja, tentando calar a nossa boca. Como a Aline comentou, o Alex desde o começo, como o profeta foi sempre perseguido, todos nós. Só que vocês têm que ter essa consciência, que eu sempre também penso nisso. A vida da gente ainda é muito boa. A gente só dizer que ama a Deus, que faz toda a vontade de Deus e ter a regalia que a gente tem, a vida da gente ainda é muito boa. A gente vai passar por muito sofrimento para provar a Deus que a gente ama a Ele verdadeiramente. Porque as coisas aqui do mundo é do Satanás. É ele que oferece todo o conforto. Porque para Deus ele vai nos oferecer, mas é em outra vida. É um novo mundo que vai vir, não este. Por isso que quando Herodes falou lá na frente de Jesus, Jesus falou: se esse reino fosse meu, tu não tinha poder nenhum sobre mim. O meu reino não é este, é o outro. Então, nós que queremos ser uma pessoa de Deus, queremos herdar esse novo paraíso, nós também vamos passar por muitos apertos. Nós vamos ter que renegar este mundo e obedecer a Deus, como nós estamos fazendo. Agora, vir o que está acontecendo hoje, as pessoas ficarem em dúvida: mas será que eu tomo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu obedeço? Será que eu não obedeço? Como diz aquele ditado, servir dois senhores a gente não pode servir. Um a gente vai ter que renegar. Então tudo que está surgindo nesse mundo nós temos que dizer não. Mesmo sendo doído, mesmo sendo a gente sendo rejeitado pela sociedade, mesmo a gente sendo rejeitado pela alguns das famílias, mas nós temos que obedecer a Deus. É só Ele que nós devemos obediência. Assim como todos os outros profetas, como diz aqui, aonde eles iam, a perseguição era grande em cima deles. Muitos eram mortos. Então não vai ser diferente com nós. Não foi diferente com o profeta Pedro II. Então nós devemos ter paciência, nós devemos estar sempre em oração, para nós ter essa força, essa fé, de sempre pensar em Deus e fazer toda a vontade dEle,
porque se nós relaxar na oração, porque se nós, como diz ali, se nós der mais atenção às coisas do mundo, as coisas de Deus a gente vai deixando de lado e a gente vai dizendo amém para tudo, tudo está certo, eu não posso ir contra isso, eu não posso ir contra aquilo. Mas Deus mostrou para nós o que é o certo, o que é o errado. Essas mensagens, tudo está dizendo o que nós devemos fazer. Então, na hora, como está acontecendo agora, e que vai ser pior ainda, não é ainda aquela, não é muito rigoroso as coisas ainda, né? A hora que puxar pelo bolso da gente, daí, aí sim, aí vocês vão ver o quanto é dolorido, né? Para muitos, né? A gente já foi provado, como se diz assim, o ferro como se passa pelo fogo. Deus já fez esse teste com nós. Nós tinha tudo lá, o pai, meus irmãos, eu ainda era um pouco novo, eu tinha o primeiro serviço, mas Deus fez esse teste com nós. Larga tudo e vão e faça na minha igreja, só que salário vocês não vão ter. E nós obedecemos. O pai e nós aqui em Taquara chegamos lá no fundo do poço, fiquemos sem nada. E se for agora, um tempo aí para frente, que não está muito longe, se for para nós ficar sem nada de novo, a gente sabe, a gente já passou por isso. Não vai ser difícil. Mas vocês que não passaram por esse aperto, que nós já passamos aqui em Taquaras, vocês já têm que botar a mão na consciência e pensar, vai chegar um momento que a gente vai, tudo que a gente tem na mão, a gente vai ter que largar, para provar a Deus que a gente ama Ele. Muitas pessoas estão desistindo do caminho, porque eu tenho que obedecer a minha empresa, eu tenho que receber isso, eu tenho que fazer aquilo, e deixando as coisas de Deus de lado. O primeiro aperto que está vindo, já estão desistindo. Na última viagem que eu fiz, como o Zeca também agora falou, uma senhora perguntou, mas João Batista, minha filha está exigindo que eu tome, mas agora eu quero fazer, eu tenho medo. Você tem que obedecer a Deus, você tem que ter fé, que se for para ir, é Deus que vai chamar. A nossa vida está na mão de Deus. Os 5 filhos depois, né? Isso eu nunca me esqueço. Depois que Deus chamou o pai em 72, 2 anos depois eu nasci. E ali o pai em oração, Jesus falou para ele, meu filho, agora teu filho, daqui para diante, teus filhos não precisam mais tomar vacina. E nós, eu, a Cida, a Kátia, a Lela e a Aline, nós 5, nenhum, desde o comecinho, desde o nascimento, ninguém tomou vacina. E nós estamos aqui, graças a Deus, forte. É só fazer a vontade de Deus, que Ele nos protege. Quantas doenças já passou por nós? E o Pai via, através de Deus, um simples remedinho, e nós ficava curado. Então é só a fé que move a montanha, como se diz. Nós tendo fé em Deus, eu sempre falo para as pessoas, a nossa vida está na mão de Deus. Se for para nós ir hoje ou amanhã, é Deus que quer, é Deus que manda na nossa vida. Não é um ser humano aqui que vai dizer que se você tiver prevenido, você vai ter muita vida pela frente. Quem aqui no mundo, qual é o homem que garante que nós, fazendo isso, fazendo aquilo, nós vamos ter uma vida longa aqui na Terra? Posso tomar para não pegar tipo de doença, mas posso lá na frente pegar um acidente e morrer em outras coisas mais, né? Que a gente corre sempre o risco de perder a vida. Mas a gente sempre tem que, né, nas orações da gente, sempre com a fé da gente, um terço na mão, com uma imagem, um crucifixo, né? Sempre pensando nas coisas de Deus, obedecendo sempre a Ele, usando as vestes certas, se ajoelhando na hora que for necessário na frente de Deus. Deus isso tudo vai anotando. Na hora que a gente mais precisa, Deus vai nos orientar, Deus vai nos defender daqueles males. Então não é um homem que vai dizer que se você se prevenir, você está garantido. Então vamos fazer isso,
Vamos ter essa consciência que se os profetas antigos foram perseguidos, nós também nós não vamos ser diferente, não. Nós vamos ser perseguidos também. Você que quer acompanhar a Deus, tem esse preço de ser perseguido aqui na terra. Mas só que depois a gente tem a certeza, a gente tem essa fé, né? De ter essa garantia que Deus nos passa, de merecer a nova terra, né? Aí com vida eterna, aí sim, essa sim a gente tem que acreditar, a gente tem que botar tudo que nós temos para obedecer a Deus, para merecer isso. Aí sim, a gente pode confiar em Deus. Mas no homem aqui, não podemos confiar não, que isso é tudo uma enganação só, que a gente sabe quais os planos deles, né? De poucas pessoas aqui no mundo que querem ser o dono do mundo. É só que, como a gente sempre fala aqui no programa, só que Deus vai mostrar quem é o dono do mundo.